Olha, ainda falando sobre a economia, o governo vem divulgando os números em relação aos gastos. Denise Campos de Toledo tem um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. Denise. Alguém que cuida das contas aí do governo. Nós vamos conversar agora com o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, ontem foi divulgado aí o levantamento do Tesouro que mostrou uma situação muito difícil financeiramente dos estados, de modo geral, que até justifica essa expectativa de que eles sejam incluídos também na reforma da Previdência. É um rombo imenso que eles registraram no ano passado, os gastos aí com a Previdência passaram dos 101 bilhões de reais e a maior parte dos estados não respeita os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria saber o que pode acontecer caso eles não sejam incluídos na reforma, como é que seria o gerenciamento desse rombo? Então, se eles não entrarem na reforma, seja no Senado, nessa PEC paralela, ou eles próprios não conseguirem fazer a reforma da Previdência, será muito difícil, quase impossível, os estados ajustarem suas contas, porque até 2026, mais ou menos, quase metade dos funcionários públicos estaduais terão, pelas regras atuais, a condição de se aposentar. E mesmo sem isso acontecer, no ano passado, os estados já tiveram um déficit da Previdência de 101 bilhões de reais, ou seja, os estados tiveram que tirar recursos livres que poderiam ser gastos com saúde, educação, segurança pública, transporte público, para cobrir o rombo da Previdência dos seus funcionários públicos. Sem reforma da Previdência, para eles, não haverá ajuste fiscal nos estados. E secretário, vários estados deixaram de pagar em dia até os salários, né? Houve atraso de pagamento, de liberação de recursos mesmo para a Previdência no limite, principalmente no final do ano passado. Agora se deixou a situação avançar demais, porque havia um limite de gastos imposto por uma determinação legal. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, que quando foi aprovada aí foi considerada como um marco em termos de gestão das finanças, e tudo isso foi deixado de lado. Exatamente, Denise. Isso, na verdade, é bastante frustrante, porque se a Lei de Responsabilidade Fiscal tivesse, de fato, funcionado com todos os controles que foram estabelecidos, inclusive com a exigência de relatórios ao longo do ano, à medida que a situação fosse piorando, a população e os políticos iam perceber e iam demandar ajuste. Só que hoje, cada estado do Brasil calcula sua despesa pessoal de uma forma diferente. Isso torna muito difícil para o cidadão local acompanhar a piora das contas estaduais. Então, muitas vezes, depois de muitos anos, é que o Estado, por exemplo, corrige a estatística, passa a adotar a estatística pela mesma metodologia que o Tesouro Nacional usa, de gasto com pessoal. E quando mostra essa conta, aí já é muito tarde, a despesa já está muito grande. Como você falou, a gente tem cerca de 12 estados que estão gastando com pessoal ativo e inativo acima de 60% da receita corrente líquida, enquanto 60% é o limite máximo estabelecido pela RF. Se a gente colocar um limite de alerta, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece ainda um limite menor, que é 54% da arrecadação, como um limite de alerta. E dos 27 estados, que é 26 estados mais Distrito Federal, apenas 3 estão abaixo desse limite de alerta. Então, a situação fiscal dos estados no Brasil é grave e se concentra em um problema: despesa com pessoal ativo e inativo. Agora, Josias de Souza. Secretário, muito bom dia. Esse avanço da pauta de reformas econômicas no Congresso estimula a ilusão de que o Brasil está próximo de resolver o seu problema fiscal. A gente sabe que não é bem assim. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para pedir que o senhor desse uma ideia do tamanho do buraco e nos desse uma noção de quanto tempo nós vamos recuperar a capacidade de investimento do Estado se fizermos tudo corretamente. Josias, sendo muito sincero, qual é a nossa situação atual? Nós estamos em um país que o gasto público é mais de 40% do PIB e o investimento público de todos os entes públicos, municípios, estados e governo federal, no ano passado ficou abaixo de 2% do PIB. Um país que a despesa é superior a 40% do PIB. Mesmo que a gente faça tudo certo, tudo correto, para recuperar a capacidade de investimento, vai levar pelo menos uns 4, 5 anos. Ou seja, a gente vai terminar o governo atual, os governadores e presidentes da República
num país que os estados e o governo federal ainda não terão capacidade de investimento. Possivelmente, o investimento público vai ficar em torno disso, vai ficar em torno de 2% do PIB. Vale lembrar que no ano passado, a despesa não financeira dos estados, eu não estou colocando a conta de juros. Todos os estados do Brasil tiveram uma despesa, sem colocar a conta de juros, de 800 bilhões de reais. Desses 800 bilhões de reais, o investimento público foi 41 bilhões de reais. Ou seja, a gente vai ter que fazer um ajuste ainda muito duro por alguns anos, e isso significa controle de gastos com pessoal e reforma de previdência. Bruno Garchagen. Secretário, bom dia. Para o nosso ouvinte entender, quais seriam as principais medidas que os estados deveriam adotar para resolver esse drama, esse problema gravíssimo das altas despesas muito maiores que as receitas? São várias. Por exemplo, na grande maioria dos estados do Brasil, ao contrário do governo federal, funcionário público que tem uma função gratificada, ele tem um cargo de confiança e ganha uma gratificação. Aquela gratificação, se ele for funcionário público, ainda é incorporado ao salário e o funcionário leva para a sua aposentadoria. Isso no governo federal acabou na década de 90. Nos estados, na grande maioria, isso ainda existe. Em vários estados ainda tem regras de crescimento do salário do funcionário público anual. Inclusive tem algo muito sério, que é uma contestação que veio para o Supremo Tribunal Federal se aquele artigo da Constituição que dá aos funcionários públicos, municipais, estaduais, federais, a revisão anual do seu salário, se isso significa a garantia que os funcionários públicos têm direito à reposição anual da inflação. Alguns estados não estão dando, mas se o Supremo, ao julgar esse caso, entender que todos os funcionários públicos têm direito a uma revisão anual do salário, pelo menos baseado na inflação, o gasto crescerá ainda mais. E tem um problema muito sério nos estados, que é quando se aprova a lei orçamentária anual e por algum motivo tem uma frustração, a arrecadação não vem da forma que estava esperada, o poder executivo ele faz um bloqueio do orçamento, mas isso não acontece. Estamos com um problema no contato, secretário. Dá para ajustar o telefone, por favor? Eu estava falando... Agora sim, pode completar, melhorou. por favor. Não melhorou, Denise. A gente vai refazer celular, nós vamos refazer a ligação, porque tem uma posição importante, eu acho que o secretário Mansueto deixou muito claro que a reforma da Previdência, ela ameniza a situação, mas ele fala em 4 ou 5 anos para o governo recuperar a capacidade de investimento, de conseguir acertar as finanças, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, e isso para o governo federal, que já tem praticamente garantida a reforma. Agora, para os estados, a situação é muito mais complicada, eles terão de garantir, de um lado, a inclusão da reforma, né, serem incluídos também nos termos da reforma da Previdência ou fazerem próprias reformas, porque a situação é insustentável, inclusive do ponto de vista legal. Eles gastam mais de 60% da receita, pelo menos 12 estados, com os servidores, tanto da ativa como de inativos. E tem alguns procedimentos, que eu acho que é importante a gente voltar a falar com o secretário a respeito disso, de pressões para que o governo flexibilize essa questão de gastos, em vez de apertar mais as finanças para conseguir obter resultados. Secretário Mansueto, me ouve? E sim, escuto. Então, eu estava falando dessa dificuldade de um ajuste também no âmbito do governo federal, só que em vez de estimular ajustes que garantam uma situação melhor a médio prazo, muita gente agora está pressionando por uma revisão do teto de gastos. Então, daria espaço para o governo investir mais, destinar mais recursos para as várias áreas que dependem do setor público. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha só, Denise, tem que ser feito, tem que ser colocado um debate político. A gente tem um déficit para esse ano de quase 100. Nossa dívida parar de crescer e ela começar a cair, a gente tem que transformar déficit que é de quase 140. Não estamos conseguindo mesmo falar com o secretário Mansueto Almeida, né? Ele já passou algumas informações, então infelizmente não vamos ter essa última resposta do secretário. Tiago? Já. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre mais questões da economia.